Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XX e XXI. Meu nome é Fábio Luiz da Silva e nós vamos trabalhar agora com o começo do século XX. Nós vamos começar com o começo do século XX para que nós possamos aí entender todo o processo do desenrolar da história desse século tão tumultuado, tão importante para nós. Então vamos lá naquele slide, por favor. Então, da Belle Époque ao mal-estar da civilização, não é? Então vamos começar aqui com o nosso contexto, né? É muito comum nós ouvirmos a palavra contexto. O que significa contexto? Contexto é aquele cenário, é aquele aspecto mais amplo de uma realidade que explica determinados fatos históricos, determinados fenômenos sociais. Então nós vamos ver aqui o contexto, a contextualização do século XX. Vamos lá no slide? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um navio muito conhecido, né, o Titanic, o Titanic, não é? Então, ele vai representar aqui para nós o século XX como um período de contrastes, né, de conflitos, tá certo? Por que contraste? Porque o século XX, então, o século XX viu tanto maravilhas quanto desgraças, né? Então, o navio, o Titanic afundando aqui, representa bem isso. Ao mesmo tempo, é uma grande conquista. Vamos lembrar que esse navio era considerado o mais sofisticado da sua época, o que tinha a sua tecnologia mais avançada, não é? Via rádio, inclusive, não é? Então, ele representa esse lado positivo aí do século XX, mas ao mesmo tempo, nós tivemos muitas tragédias causadas pelo ser humano, tragédias ambientais e assim por diante. Então nós usamos aqui esse navio como símbolo aí da época do século XX, um período de contrastes, né? Então, vamos relembrar sempre que grandes invenções e descobertas foram feitas no século XIX e que durante o início do século XX passaram a fazer cada vez mais parte do cotidiano das pessoas. Então, o telefone, o cinema, o rádio, o disco, não é? Aspirador de pó, máquina de lavar roupa, uma série de objetos que foram criados, inventados, descobertas, como, por exemplo, da vacina, passam a fazer parte aí do cotidiano das pessoas. Então, é um século maravilhoso, de grandes avanços tecnológicos. Se nós pensarmos lá do início do século XX para o final do século XX, nesses 100 anos, quanto desenvolvimento tecnológico existiu. Por outro lado, por isso a questão do contraste, também houve uma série de coisas ruins, né? Guerras, 2 guerras mundiais, revoluções, problemas ambientais, miséria, fome, revoluções, enfim, uma série de problemas, né? Perseguições. Então, também foi um período de grandes tragédias, né? Então, por isso que é um século de contraste. Aliás, toda a história é composta desses contrastes, né? Sempre há momentos positivos, há momentos inspiradores e há momentos também de grandes tragédias, grandes sofrimentos para qualquer elemento que nós buscarmos a história. Pode ser a história antiga, medieval, moderna ou agora contemporânea, nós vamos ver mais ou menos as mesmas relações. Acontece que no século XX essas transformações foram muito rápidas. Se você pensar na diferença entre lá 1900 e 2000, é 100 anos que fizeram, mas muita diferença mesmo, tá? Então vamos lá no slide. Olha só. Então, adiante aqui, nós vamos ver o nosso primeiro conceito, né? A primeira coisa que nós vamos começar aqui a conceituar, tá? Que é o contraste do Ocidente da Belle Époque. Então, nós vamos começar aqui a trabalhar o que significa essa Belle Époque, né? Por que Bela Época? Belle Époque, em francês, é a Bela Época. A expressão ser em francês já significa muito, né? Já significa que a França, do início do século XX, era o centro, era o lugar onde as pessoas consideravam ser mais civilizado. Então, tudo que era civilizado era francês. A língua francesa, a literatura francesa, a filosofia francesa, os hábitos, costumes, a moda francesa, os perfumes franceses, tudo que era mais chique, mais moderno, mais evoluído, mais civilizado, era francês.
tá? Então a Belle Époque representa esse otimismo que havia nesse período. Então aquelas invenções que nós sabemos foram criadas aí no século XIX, então vamos pegar a luz elétrica, a fotografia, o cinema, são exemplos, mas o motor, o automóvel, uma série de invenções. Vamos lembrar que essas invenções não foram inventadas e no dia seguinte todo mundo já tinha telefone, ou todo mundo já tinha fotografia, ou todo mundo já ia ao cinema, né? Então, entre a invenção e a popularização, há sempre, claro, um espaço de tempo mais ou menos longo. Mas no início do século XX, esses elementos estavam se tornando cada vez mais populares. Então, quem tinha acesso, a classe média para cima, que podia ter o automóvel, que podia ir ao cinema, que podia comprar o seu primeiro telefone, que podia viajar de férias, que também é uma novidade, né, graças ao trem e assim por diante. Então, para essas pessoas se vivia-se uma época fantástica, né? É que nós estamos muito acostumados com telefone, com imagem, com cinema, nós estamos muito habituados, talvez a gente não consiga perceber a importância disso naquele momento, tá? Então vamos lá no slide. Então olha só o que nós colocamos aqui. Então, como eu falei, é uma época de popularização das descobertas e das invenções, tá? Então são invenções que vão fazer parte agora do cotidiano das pessoas, tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, a Europa estava em paz, tá? A Europa estava em paz. Por quê? Veja só, o último grande conflito foi em 1871, a Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a França e a Prússia, tá? Não a Rússia, Prússia, não havia Alemanha naquele tempo. Então, a Guerra Franco-Prussiana acabou em 1871. Com o final desta guerra, então, nós vamos ter um período de quase 40 anos, até 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, em que não houve grandes conflitos lá, na Europa. Então, era um período de paz. Então, vocês imaginem que muitas pessoas na Europa, talvez uma ou duas gerações de pessoas, não tinham visto guerra. Isso é uma novidade da Europa, porque se nós olharmos a história da Europa, desde lá dos gregos antigos, é uma guerra atrás da outra, guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, guerra dos 7 anos. Guerra não faltou na Europa. Mas, nesse final do século XIX e início do século XX, há um período de paz, né? Então, se você juntar esse período de paz, em que muitas pessoas não tinham sentido ainda na pele as desgraças, o sofrimento da guerra, mas as invenções tecnológicas e científicas, as descobertas do século XIX, se nós juntarmos esses dois elementos, será possível a gente compreender por que se chamava então de Belle Époque. Havia um otimismo. Imagina só se nós fôssemos, sei lá, um francês de 1910, né, e que fosse da classe média, pudesse ter acesso a esses novos bens tecnológicos e viver num período de paz. Então, ele projetaria para o futuro. Nossa, se é assim no começo do século XX, imagina como será o começo do século XXI. Vai ser maravilhoso, invenções maravilhosas, a paz, não haverá mais miséria nem sofrimento, não haverá mais guerras, né? Havia um otimismo em relação ao futuro. Por isso, Belle Époque. É claro que nem todas as pessoas usufruíam dessa Belle Époque, né? Se você perguntasse para um camponês francês, por exemplo, de 1910, e falasse para ele, olha, nós estamos vivendo a Belle Époque, ele ia achar muito estranho. Que bela época! Eu acordo cedo, eu trabalho duro o dia inteiro, não consigo rendimento nem para minha família, para sustentar minha família, que bela época é essa, né? Então lembrem que a Belle Époque, ela é para a Europa, ela não é para o mundo inteiro, né? E não é também para todas as classes sociais, apenas para aqueles que tinham acesso àqueles bens, tá certo? Então vamos lá no slide. Então nós vamos ver aqui algumas imagens disso. Então aqui, por exemplo, nós temos, Alexandre Graham Bell, o inventor do telefone, um dos poucos inventores que ficaram ricos com a sua invenção. Então nesse caso aqui ele está lá na cidade de Nova York, New York, nos Estados Unidos, e ele está falando então com a cidade de Chicago, né? Quem entende um pouquinho do mapa dos Estados Unidos sabe que é uma distância razoável entre essas duas cidades. E esse fato aqui então aconteceu em 1892, Está aqui o Graham Bell falando ao telefone,
tá certo? Pode parecer para nós uma coisa muito primitiva, mas lembrem, falar com uma outra pessoa à distância era uma novidade completa nessa época. Ninguém tinha feito isso antes do Graham-Bell. Era fantástico poder fazer isso. Já pensou você poder ligar para uma outra pessoa que está morando em outro lugar, distante, né? Isso aqui revolucionou as comunicações muito mesmo, tá? Então vamos lembrar disso, sempre levar em conta a época em que as coisas acontecem, né? Aqui nós temos uma outra gravura que mostra o Bismarck, tá? O Bismarck é esse cara aqui, isso aqui é uma alegoria, tá? A alegoria é uma imagem que representa alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o Bismarck, ele está vestido como um ferreiro, ele está forjando a unificação alemã. Então, em 1871, quando acaba a Guerra Franco-Prussiana, né? Então, o que acontece? A Alemanha se unifica, a Prússia, ela consegue, através da guerra com a França, unificar, então, os alemães em torno da Prússia, tá? E quem vai forjar isso? Então, o líder que é responsável, foi responsável pela unificação alemã, é o Bismarck, esse cara aqui, ó. Então, ele está forjando uma espada. Olha só, uma espada, isso é bastante significativo, que está entregando para essa moça aqui, ó, que simboliza aqui a Germânia, ou seja, a Alemanha. Então, essa aqui foi feita, ó, essa gravura em 1866, né? Então, não é à toa que ele está entregando uma espada, né? Porque será através da guerra, por meio da guerra, que a Alemanha se unificará, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente aqui, tá bom? Então, agora vamos para o outro slide aqui, né? Nós podemos continuar a nossa discussão a respeito da importância da Alemanha nesse mundo novo ali, tá? Então, a unificação alemã é muito importante para explicar a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para que as pessoas pudessem que nós, historiadores, pudéssemos explicar aí o restante do século XX, tá? Então tenha sempre em mente isso, a unificação alemã em 1871, logo no final da guerra entre a França e a Prússia. Então agora vamos para aquele slide lá para nós vermos o próximo conceito que nós vamos estudar aqui, tá? Que é o conceito das novas formas de produzir e de consumir. Isso aí é muito importante, tá? Porque há uma mudança na forma de consumir e de produzir. Como assim, professor? Qual é a diferença? Olha, nós temos que lembrar que o século XX é a concretização da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começou lá no século XVIII, ela se intensifica no século XIX e coloca todas as suas características no século XX. Então, a forma de produzir passa a ser a forma industrial, a produção em série, em larga escala, em grande quantidade, de materiais iguais, divisão do trabalho e assim por diante. Então, por exemplo, uma camisa como esta que o professor aqui está vestindo, ela é feita em grande quantidade, né? Certamente eu poderei encontrar alguém com a mesma camisa que a minha. Não há uma camisa, a indústria não fabricou só para mim, ela fabricou milhões, milhares dessas camisas aqui e um monte de gente compra, né? Antes da Revolução Industrial não era assim. A produção era artesanal. Então, se você queria uma camisa, você tinha que ir lá no alfaiate, no artesão. Então, ele ia medir você, medir seu ombro, né, busto, cintura, etc. E aí, então, fazia uma camisa para você. Você escolhia o tecido, a cor e assim por diante. Ele fazia para você. Só você tem uma camisa igual àquela, ninguém mais. Então, a forma de produzir mudou. E a forma de consumir também mudou. Porque nós vamos ter muito mais produtos à disposição das pessoas, né? Porque agora a indústria faz. Então agora eu tenho muito mais camisa, eu tenho muito mais tecnologia, eu tenho muito mais elementos para comprar. Então você passa até a loja, depois mais tarde um pouco o shopping. Então as pessoas vão poder comprar aquilo. E com isso nasce também, evidentemente, a propaganda, né? A propaganda que saiu lá do discurso religioso, porque a propaganda nasce do discurso religioso, né, e passa a ser do discurso comercial, mercantil. Né? A propaganda que era para propagar a fé, passa a propagar os produtos, que é uma coisa muito importante. Tá? Então, surge a sociedade do consumo, sociedade de consumo, o consumo em
massa, o consumo em grande quantidade de produtos. Essa é uma realidade muito permanente aqui conosco, tá? Então vamos lá no slide que nós vamos ver aqui o que nós temos aqui. Olha só, tá? Nós temos aqui os dois nomes muito importantes para essa nova forma de produzir, né? O Taylor, tá? Frederick W. Taylor e a administração científica. Então, ele vai revolucionar a forma de administrar as empresas, né? A administração racional dos tempos e movimentos. Então, com as ideias do Taylor, as empresas passaram a ser gerenciadas de forma científica, racional. Então, ele estudava quanto tempo um operário fazia alguma coisa, quais eram os movimentos que ele fazia, para que se diminuísse o gasto de energia e aumentasse a eficiência, a eficácia e a eficiência da produção. Tá? Então, a administração científica é um fato muito importante, o chamado Taylorismo. As ideias do Taylor formaram o Taylorismo. Todos aqueles que estudam a administração de empresas, vão ser administradores, estudam logo no começo do curso as ideias do Taylor, porque ele vai fundar, inclusive, a ciência ou esse ramo do conhecimento chamado administração de empresas, tá? Então, é uma teoria muito utilizada até hoje, né? Divisão do trabalho e assim por diante. Agora, nós temos que falar também do Ford, do Henry Ford, tá? Ao contrário do que muitos pensam, Ford não inventou o automóvel, não inventou o motor, tá? Tudo isso já existia antes do Ford. O que ele vai realmente ser famoso e importante vai ser a linha de montagem. A linha de montagem. O que é uma linha de montagem, professor? Ora, a linha de montagem é o seguinte, antes do Ford, como é que funcionava? Então, você tinha lá o início do carro e os operários iam até lá. Então, os operários iam até o carro. Então, colocava a roda, né, e terminava esse carro inteirinho. Depois começava um outro carro, porque terminou aquele lá. Com a linha de montagem do Ford, isso mudou. Então, nós passamos a ter uma linha. O operário não se mexe do lugar. O operário fica aqui, o outro operário fica aqui, o outro fica aqui, cada um na sua estação de trabalho. O carro vai passar por aqui. Então, esse primeiro aqui só coloca a roda. Esse põe os parafusos, esse aqui coloca a porta, esse tem um outro aqui que vai colocar a fechadura e assim por diante. Então, essa pessoa fica cobra, ela fica muito boa em colocar roda. Então, ele vai colocar a roda mais rápido, tá? E esse carro será produzido em larga escala, em menos tempo, né? Porque cada um só vai fazer uma parte do trabalho. Por outro lado, para fazer isso aqui, só colocar roda, não precisava ser uma pessoa altamente especializada, não precisava ser um técnico, não é? Então ele podia aí contratar uma mão de obra mais barata, tá? Então isso produziu mais coisas, né? Essa linha de montagem passou para outras indústrias, você produziu mais coisas para serem vendidas. Por isso a sociedade do consumo, a sociedade na qual as pessoas vivem para consumir. Vivem para consumir. Porque consumir nós sempre consumimos, mas agora nós vivemos para consumir. Então vai nascer aqui no início do século XX a sociedade de consumo, tá? Então vamos ver aqui uma imagem. Esse aqui é o Taylor, olha que bonitinho aqui, ó. Um senhor, né, um engenheiro, Frederick W. Taylor, o cara que criou a administração científica, fundamental aí para a criação dessa sociedade industrial de consumo, né, uma sociedade de consumo, tá? Aqui nós temos uma imagem justamente dessa linha de produção da Ford, ó, 1913, né, bem aí no meio da Belle Apple, que é a linha de montagem da Ford Company. Então veja só como é que funciona aqui, ó. Reparem que aqui nós temos os automóveis, ó, para serem fabricados, né? Então eles estão vindo aqui, essa parte aqui é a parte de cima do automóvel. Então esses automóveis que estão embaixo aqui dessa rampa não tem essa parte de cima. Então esse aqui é um automóvel pronto para ser vendido, né? Então esse aqui ele vai embora para lá, para o estoque, vai entrar esse outro aqui que não tem essa parte de cima e vai ser colocado essa parte de cima aqui. Aí colocou, veio o próximo e assim por diante. Então essa é uma forma muito eficiente, muito eficaz de produção, tá? Então é importante que nós tenhamos isso aí bastante em mente, tudo bem? E aqui uma propaganda que também é muito importante, né? A propaganda, no caso aqui, do fonógrafo do Edison, Thomas Edison, 1910. Olha o que ele fala ali, ó. Eu quero ver um fonógrafo em cada lar americano, em cada casa americana, um fonógrafo. É o desejo dele de ver isso, né? Então, o consumo, né? Todo mundo tem que ter o fonógrafo dele. Todo mundo sonhava em ter, mesmo aqueles pobres, né? Sonhavam em ter
aí o fonógrafo dele. Então isso é muito importante para que a gente possa então entender, tá certo? Então nós podemos, a partir disso aqui, ir um pouquinho adiante no nosso conceito aqui, tá? Então veja, próximo conceito, nós vamos trabalhar agora alguns pensadores, utopias e projetos no início do século XX, tá? Então vamos explicar, antes de nós continuarmos, o que significa utopia, né? Utopia é uma palavra que surge lá com Thomas More, lá na época do Renascimento Cultural, quando ele escreve um livro chamado Utopia, né? Que utopia significa um lugar que não existe. Topos é lugar, ali é negativa, então um lugar que não existe, utopia. Essa palavra passou a designar qualquer ideia que as pessoas considerem irrealizáveis, ideias boas. Ah, mas isso não vai dar certo, isso é uma utopia, isso não vai funcionar. É uma boa ideia, mas não vai funcionar. Então nós chamamos de utopia, normalmente, aquelas ideias muito boas a respeito da sociedade, do futuro, de como as pessoas devem se organizar, mas que não são realizáveis no mundo real. Então, utopia. Então, sobre essas ideias que nós vamos trabalhar aqui, tá? Algumas ideias, e algumas delas eram utópicas, pelo menos na opinião de muitas pessoas, tá certo? Então, vamos lá no slide, tá? Então, veja só, nós estamos aqui, trabalhando aqui, 3 movimentos sociais que representam essas ideias ali. O chamado sufragismo, que palavra estranha, né? Sufragismo, tá? Sufrágio é a votação. Então, o sufragismo era o movimento pelo direito das mulheres votarem, tá? Porque, incrível que pareça, por mais que você duvide de mim, as mulheres não tinham o direito de votar, elas não votavam até o começo do século XX, né? No caso do Brasil, por exemplo, só em 1934, né, com a Constituição do governo provisório, do Getúlio Vargas, é que as mulheres passaram a votar, ter o direito de votar. No caso do Brasil, por exemplo, não era nem proibido, é que as pessoas simplesmente não pensavam, né, que fosse possível a mulher votar, porque as mulheres no início do século XX eram consideradas inferiores, eram consideradas incapazes de raciocinar, de pensar, não eram feitas para o público, né, para o espaço público, para o espaço fora de casa. A mulher, segundo a crença do início do século XX, seria feita para o mundo interno, para o mundo privado, para a casa, para a família, para os filhos. Então ela não teria condições intelectuais, emocionais, de enfrentar o mundo público, que era coisa para os homens. Então o sufragismo era essa luta, né, pelo direito das mulheres votarem, que aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Europa, em vários lugares do mundo onde havia eleição, né, houve uma luta pelo direito das mulheres votarem. Então isso que é muito comum hoje, né, as mulheres votam, que parece natural, parece normal, não é. Não é? Então muitas coisas que nós fazemos hoje é fruto aí da evolução histórica, do desenvolvimento histórico, tá certo? Uma outra ideia bastante presente nesse momento aqui é o anarquismo, tá? Arquia significa poder, tá? E se há ali é a negação. Então o anarquismo é o não poder, a não existência de poder. Então os anarquistas defendem que uma sociedade não deva ter qualquer forma de poder, seja o exército, o governo, igreja, família, polícia, patrão, professor, diretor, reitor, nada, não é? Então a liberdade tem que ser partilhada por todos. Então nenhuma forma de poder, nenhum indivíduo teria o direito de exercer o poder sobre o outro indivíduo, tá? Então isso é muito importante, porque o anarquismo, ele movimentou, ele estimulou muitas pessoas no início do século XX, não é? E até hoje, não é? Existem pessoas que defendem o anarquismo, mas foi muito importante nesse período, muitos movimentos operários, sindicatos, né? Muitas pessoas defendiam o anarquismo como uma opção, tanto ao capitalismo quanto ao comunismo, porque o anarquismo em muitos momentos, entrou em conflito com o comunismo, né? E assim como com o liberalismo também, com o capitalismo também, tá? Então o anarquismo tem essa característica, né, de desejar a ausência de qualquer forma de poder, tá certo? Então vamos lá no slide para a gente ver o nosso último item, que é o socialismo, tá? O socialismo, que também é uma ideia lá do século XIX,
também inflamou aí as pessoas do final do século XIX e início do século XX e até hoje, né? Então, entender o socialismo e o comunismo, que não são exatamente a mesma coisa, mas comunismo e socialismo têm muitas definições, porque ele varia de acordo com os autores, de acordo com quem pensou, né? Mas ali o fundamental, né, aquele que mais teve influência talvez, né, isso é difícil de mensurar, mas Marx com certeza é um autor muito importante para compreender aí o socialismo e o comunismo, tá? Então, no caso do socialismo ou do comunismo, como queiram, né, o socialismo científico ou o marxismo, né, no caso se parte da ideia do Marx, ele vai defender que o proletariado, né, faça uma revolução e elimine a burguesia, porque na visão do Marx, o mundo sempre foi um lugar de luta, de conflito entre duas classes sociais. No nosso caso, no caso do século XX, no caso do capitalismo, então haveria o burguês, dono dos meios de produção, dono da loja, dono da fábrica, da indústria, do banco, da fazenda, e aquele que trabalha de assalariado para essas pessoas, que é o proletariado. Então, do conflito entre a burguesia, que tem os meios de produção, e o assalariado, que tem que vender a sua mão de obra, desse conflito, surgiria então uma revolução, esse proletariado tomaria o poder, eliminaria então a burguesia e ficaria governando. Tá? Então, a propriedade privada, que é uma característica do capitalismo, deixaria de existir numa sociedade comunista, numa sociedade socialista, como o Marx imaginou. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque em 1917 aconteceu a Revolução Russa. Né? Então, a Revolução Russa foi a tentativa, né, a primeira vez na história em que ocorreu uma tentativa de implantação das ideias comunistas na prática, né? Porque até aquele momento eram ideias, estavam nos livros, no Capital, né, no Manifesto Comunista, em outros livros marxistas e comunistas. Mas agora, né, em 17, né, ali no meio da Primeira Guerra Mundial, os russos, então, a parte deles, faz uma revolução e tenta colocar em prática. Isso também vai intervir, vai ser muito importante para que a gente compreenda lá mais na frente a Guerra Fria, né, que é um conflito entre capitalismo e comunismo. Então, entender ali o socialismo, tá, é muito importante, porque muitas pessoas falam, dizem, sou contra, eu sou a favor, mas não estudam, não sabem exatamente do que estão falando, né? Isso é muito complicado. Professores não devem ter uma visão superficial a respeito dessas ideias, dessas coisas, porque eles precisam, né, compreender o processo histórico. O processo histórico é sempre complexo, nunca é fácil. Então, aqui nós temos 3 elementos, 3 ideias, ou utopias, ou ideologias, como queiram, que fizeram parte desse início de século. Claro que há outros, né? Há outros elementos que nós poderíamos colocar aqui, na arte, na literatura, mas aqui, por enquanto, é isso que nós temos, tá certo? Então, podemos ir agora para o próximo slide, né? Para ver aqui, então, olha só, aqui as mulheres sufragistas, olha que interessante, né? 1914, mulheres que defendiam o voto feminista. Temos aqui uma anarquista, a Becky Edelson, tá? Que ela está sendo presa em 1914, né, por ser anarquista, por defender o fim do Estado, o fim da autoridade. Então, ela está sendo presa lá nos Estados Unidos. Tá? E aqui nós temos uma gravura da Juventude Socialista. Né? Então, ela fazia parte de uma revista que divulgava aí o socialismo para os jovens. Tá? A ilustração de promoção da Inglaterra em 1905, promoção da Juventude Socialista na Inglaterra, 1905. Tá? Então, terminando aqui, nós podemos fazer a nossa primeira situação-problema. Então, nós trabalharemos aqui com a política e a moral. Né? Política e a moral. Qual a relação entre política e moral? Tá certo? Vamos ver, então. Vamos apresentar aqui. Vamos refletir sobre a questão da democracia. Tá? Em nossa situação-problema, na ASP, a questão do anarquismo será o motivador dos nossos esforços. Então, para analisar essa questão da democracia, da moral e da política, nós vamos usar o exemplo do anarquismo. Então, temos aqui um pequeno texto anarquista, tá? Um pequeno texto da interpretação anarquista. Então, veja só. Ser governado significa, olha só o que é ser governado. Ser observado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado, admoestado, controlado, avaliado, censurado,
comandado, e por criaturas que para isso não têm o direito, nem a sabedoria, nem a virtude. Então, ao primeiro sinal de resistência, à primeira palavra de protesto, somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, perseguidos, empurrados, espancados, garroteados, aprisionados, fuzilados, metralhados, julgados, sentenciados, deportados, sacrificados, vendidos, traídos e, para completar, ridicularizados, escarnecidos, ultrajados e desonrados. Isso é o governo. Essa é a sua justiça e a sua moralidade. Ó personalidade humana, como pudeste tu te curvar a tamanha sujeição durante 60 séculos? Então pergunta aqui o nosso autor anarquista, né? Então, a pergunta é, será que podemos afirmar que a obra de Proudhon possuía, para além da dimensão política, também uma dimensão moral? Tá? Essa então é a nossa questão aqui. Né? Será que, além de ser um desejo político, né, ela também reflete uma dimensão moral? Será? Né? Então, vamos aqui responder a isso, tá? Veja, é claro que né? Porque toda proposta como essa, toda proposta política tem também um aspecto moral, pois parte de um pressuposto moral, tá? Vamos entender isso. As normas morais baseiam-se em valores morais, tá? O que são valores morais? É aquilo que a gente valoriza, pode ser a honestidade, o trabalho duro, pode ser a ambição, os valores que a sociedade defende ou apoia, né? E a liberdade que o autor defende é um valor moral, portanto, fundamenta uma ética determinada. Então veja só, quando aquele autor anarquista fala que nós deveríamos eliminar o Estado, porque o Estado nos controla, nos vigia, em tudo aquilo que ele colocou, um monte de verbos que ele colocou ali, não é? Ele está dizendo que valoriza a liberdade. Esse é um valor, e esse é um valor moral, né? Portanto, funda uma ética, funda uma reflexão sobre o que é certo e o que é errado, né? Ele está dizendo ali que vigiar, controlar, punir, né? Tudo aquilo é errado, que ser livre é certo. Olha, isso é moral, isso é ética, né? A moral justamente é a diferenciação entre o que é certo e o que é errado, tá certo? Aquilo que eu considero certo e errado. Ora, para eu saber o que é certo e o que é errado, eu sigo certas normas morais, certas regras morais. Por exemplo, não roubarás. Roubar é errado, tá? Então essa é uma norma moral. Então eu não roubo, eu não pratico esse ato, justamente porque eu acho que é errado. Então tem um valor e uma norma. A honestidade é a norma. Veja, honestidade é o valor. Ser honesto é correto, é o ideal. Então para isso eu não posso roubar. Então roubar é errado. Então uma norma moral. Então, quando eu diferencio uma coisa da outra, o certo e errado, eu estou agindo de forma moral. Por isso, toda produção política, não só anarquista, o anarquismo aqui era um exemplo, mas isso serve para o liberalismo, isso serve para o comunismo, para o socialismo, qualquer outra ideia política ou ideológica, ela sempre tem um componente moral também, porque defende certos princípios e certos valores. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente, tá? Não existe a política apartada, separada completamente da questão moral, porque todo agente inteligente, né, toda pessoa que tem as condições de escolher entre o bem e o mal, ele produz um comportamento ético, moral, e, portanto, reflete isso também na questão política, porque política é o bom governo da cidade, saber governar a cidade, o país, o Estado, isso é a política, a participação política, né, a participação no governo. Portanto, tem sempre um fundamento teórico ali por trás disso, tá bom? Então, podemos ir adiante no próximo slide, tá? Veja só, nós vamos ver agora a nossa interação, né? A nossa interação aqui, como é que vai funcionar essa questão da interação. Olha só. Propaganda e consumo. Então, o nosso tema é propaganda e consumo, tá certo? Então, portanto, a sociedade é consumista, né? Então, olha uma publicidade que nós tiramos lá de uma revista do início do século XX. Diz assim: mulher tem a idade que ela parece. Não existe mais mulheres feias ou velhas. Olha só, uma propaganda de cosmético do início do século XX. Inclusive, nós deixamos aqui a ortografia da época, por isso que ela ali tem 2 L's, tá?
A mulher tem a idade que ela parece. Não existe mais mulheres feias ou velhas, claro, se usarem o cosmético daquela marca que estava fazendo propaganda, tá certo? Então a nossa questão é a seguinte: em que sentido esse anúncio representa a sociedade de consumo do início do século XX? Então essa é a nossa pergunta. Em que sentido esse anúncio representa, é um exemplo da sociedade de consumo do início do século XX? Então eu vou dar um minutinho para você pensar, e depois a gente volta aqui com um comentário a respeito dessa questão, tá ok? Bom, vamos fazer aqui um comentário a respeito dessa propaganda, né? Veja só, o que é uma propaganda? A propaganda, ela visa fazer você consumir alguma coisa, tá? Pode ser um produto, um serviço ou uma ideia, inclusive uma ideia política, né? Uma ideologia, tá certo? Então, a sociedade de consumo, ela vive do consumo, evidentemente, precisa consumir. Então, a ideia de que se nós não tivermos aquele produto, aquele serviço ou aquela ideia, nós seremos infelizes, tá? Então a propaganda não vende exatamente o produto, ela vende um sonho, ela vende uma ideia, ela vende um desejo, a solução de um desejo. Então, por exemplo, veja só, essa propaganda de cosmético não está vendendo o cosmético, ela está vendendo a ideia de que se você usá-lo, você não vai parecer mais velha, de que você vai parecer ser mais jovem e vai ficar bonita. Essa é a ideia, né? Você não compra aquilo pelo produto. Eu não compro pasta de dente, o creme dental, só para escovar o dente. A propaganda de creme dental, ela vende um sorriso branco para que eu possa conquistar, então, um amor da minha vida, um namorado ou uma namorada. Uma propaganda de automóvel não vende apenas um meio de locomoção, né? Ele vende um status. Você compra esse carro aqui, você vai ser aventureiro, as pessoas vão admirá-lo, você vai chegar no lugar, todos vão olhar o carro que você está usando, simboliza o dinheiro que você conquistou, o sucesso na vida que você teve e assim por diante. Então as propagandas, elas não vendem exatamente o produto, mas um desejo. Por isso que propaganda de sabão em pó, por exemplo, não vende sabão em pó. Ela vende tempo livre, tá? Ela vende, então você usa esse sabão em pó aqui, o X, e aí você vai ser mais rápido, você vai ter mais tempo então para passar com seus filhos, para você viajar, para você ficar com o seu marido, com a sua esposa, e assim por diante, tá certo? Então faz parte aí dessa questão. Por isso que nesse caso, o cosmético representa bem só de consumo. Ó, você consuma isso, consuma. Quero convencer você, persuadir você a consumir aquilo. Então você vai acreditar que se você usar aquela maquiagem, aquele cosmético, aquele pó, aquele creme, eu não sei exatamente qual era o produto exato ali, mas se você usar aquilo ali, você não vai mais ser feio, ó, não existe mulher feia, né? E só a mulher tem a idade que aparenta. Então importa que você pareça ser mais jovem, né? Se você infelizmente não tem como mudar, mas vai parecer ser mais jovem. Então ele joga com esse nosso desejo, né? E aí então ele vende aquele produto e lucra com aquilo, tá? E a propaganda surgiu justamente para isso, porque tem mais de uma empresa do mesmo ramo, tá? Então ela tem que convencer a pessoa a comprar daquela marca de cosmético e não da concorrente, né? Então faz parte do capitalismo essas questões aí de fazer você comprar aquele produto que se deseja, tudo bem? Então vamos lá no nosso próximo slide. Então veja só. Agora nós vamos para o nosso próximo conceito aqui, bastante importante, né? Que é o conceito da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Dois fatos históricos fundamentais para compreender a primeira metade do século XX, tá? Então vamos ver aqui algumas características da Primeira Guerra Mundial. A primeira, e que todo mundo tem que ter muito em mente, né? Bastante claro aqui para nós, é a data, né? 1914 e 1918. Então não tem como alguém falar da Primeira Guerra Mundial e não saber qual é o tempo, né? Quando ela aconteceu, né? A cronologia é uma coisa muito importante em história. 1914 a 18.
tá? Então, quais são as características dessa guerra de 14 a 18, tá? Primeiro, é uma guerra total. Por que guerra total, professor? Por que a guerra total? Porque, primeiro, eu quero a derrota total do meu inimigo. Ele tem que se render sem condições. Eu quero destruir completamente o meu inimigo. Então, é a guerra total. É massacrar completamente o meu adversário, o meu inimigo. Ela também é uma guerra total no sentido de que todo o país, toda a nação, ele está voltada para a guerra. Não é uma guerra só do exército, mas uma guerra de toda a população. Toda a produção volta-se para a guerra. Estão todos envolvidos na guerra, os civis e os militares. Ela também é uma guerra industrial. Tá? Por que industrial? Por dois motivos. Ela é uma guerra industrial porque nós temos máquinas de matar, metralhadora, avião, submarino, tanque de guerra, nós temos navio de aço, nós temos um monte de máquinas de matar, né? Que a característica da indústria é a existência da máquina. E também é industrial no sentido de que a produção de mortos é em série. Morreu milhões de pessoas, morreram milhões de pessoas nessa guerra. É uma guerra tão grande, gente, tão diferente das anteriores, que ela é chamada de a Grande Guerra. Né? Então, quando você lê um texto de história e falar a Grande Guerra, é a Primeira Guerra Mundial e não a Segunda, né? Porque ela foi tão chocante para as pessoas, tão brutal, né? Tão sanguinolenta, que ela tornou-se a Grande Guerra. Né? Então, veja só, é industrial nesse sentido. E é uma guerra de trincheiras, a guerra de trincheiras. O que é uma trincheira, gente? Trincheira é um buraco, né? Então, é uma guerra em que o soldado passava um bom tempo dentro no buraco aqui, ó, que nem esse, né? Então, para lá ficava o inimigo dele, ele ficava protegido ali das balas do inimigo. Ele passou anos aí dentro desse buraco, né? Os soldados passaram, uma guerra de trincheira. E para nós, né, é muito importante para os historiadores, porque é uma guerra que foi filmada, fotografada e gravada. Nós temos som, nós temos imagem em movimento dessa guerra, né? Viu? Surgiu a figura do repórter de guerra, uma coisa que não existia até a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, são características fundamentais disso aqui que tornam ela diferente das guerras anteriores. Mas, professor, quais são as causas? Por que aconteceu? É claro que teve aquele assassinato, né, do herdeiro do trono austro-húngaro, né, que foi a gota d'água, mas aquilo foi a gota d'água, tá certo? As causas mais profundas estão aqui, ó. Conflitos comerciais, industriais e coloniais, isso é fundamental. Então, havia uma disputa comercial, industrial e colonial entre os países europeus. Então, Inglaterra, França, Alemanha, em especial, disputavam o mercado dos consumidores, disputavam fontes de matéria-prima, e isso gerou uma tensão entre esses países, tá? Isso explica por que a guerra começou, né? Os países não tiraram exércitos, nem armas, nem tanques, nem navios de guerra do nada. Já estavam se preparando para a guerra, né? Isso já estava sendo preparado antes disso, tá? E a questão do nacionalismo, tá? Nesse caso aqui, uma supervalorização da sua nação, do que você representava enquanto identidade nacional. Meu país é o melhor, meu país é o mais bacana, é o mais rico, mais poderoso, os outros são inferiores, são feios, são ruins. Então, esse nacionalismo vai ser uma das causas, porque ele vai favorecer o conflito, né? Então, quando a guerra começa, todo mundo achava que ia ganhar rapidamente. Os ingleses achavam, os franceses achavam, os alemães achavam, todo mundo achava que uma semana a guerra estava terminada. Tanto era esse entusiasmo nacionalista, tá certo? Tá, tudo bem, essas são as causas, professor, mas quem lutou contra quem? Bom, nós temos de um lado a Inglaterra, a França e a Rússia, de um lado dessa guerra, tá? E do outro lado nós temos a Alemanha, a Áustria e a Hungria, que era um país só, e a Itália, tá? E nós temos aqui um detalhe, então, que em 1917, vamos dizer 17 bonitinho aqui, a Rússia saiu da guerra por conta da Revolução Russa e entraram os Estados Unidos na guerra, desse lado aqui da Inglaterra e da França, certo? E nós temos a Itália também, a Itália mudou de lado no meio do conflito. Tá? Então temos essas características que precisa estar atento. Mas de um lado nós tínhamos então Inglaterra, França e Rússia, e do outro Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Sendo que o primeiro grupo aqui também foi acrescentado dos Estados Unidos aí no final. Tá? Então são os personagens aí desta guerra que é importante a gente estar bastante atento, tá bom? Então,
Vamos ver aqui a primeira imagem. Olha só. Essa é uma gravura, né, que diz assim, tem uma legenda, não aparece aqui, mas tem uma legenda que diz assim: Papai, o que você fez durante a Grande Guerra, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial? É uma gravura da Inglaterra de 1915. Por que tem essa gravura aqui? Temos que entender que o nacionalismo era tão forte que no começo não foi necessário fazer convocação obrigatória, né, dos soldados, tá certo? Então, as pessoas simplesmente foram para a guerra, se alistaram, mas alguns, como era voluntário, alguns não se alistavam. Então, para estimular esse alistamento, né, cartazes como esse. Bom, se você não for para a guerra, tá? O que você vai falar para sua filha quando você tiver uma filha? Quando ela perguntar o que você fez na guerra, o que você fez para salvar o seu rei, o que você fez para salvar as mulheres do seu reino, a sua esposa, a sua filha, o que você fez? Você será uma vergonha você dizer para a sua filha que você não estava na guerra, que você não ajudou no esforço de guerra. Então era para estimular as pessoas, realmente aqueles poucos que não queriam ir para a guerra, a irem efetivamente para a guerra. Também havia a prática de entregar uma pena branca, uma pena de galinha branca, para aquele jovem que não se alistava. Então, receber uma pena branca de uma moça era uma vergonha para o rapaz, porque ela estava dizendo para ele assim, ó, você é um covarde, né? Então, ao dar a pena branca para aquele que se recusava a se alistar, ela estava dizendo para esse menino, ah, você é um covarde, né? Então, ele teria mais dificuldade em arranjar uma namorada, né? Porque a todas o considerariam um covarde, tá certo? Vamos lá no slide. Vamos ver a outra imagem aqui, ó, que é uma trincheira. Então aqui nós temos uma trincheira que eu falei para vocês. Então os soldados passavam um tempão nesse buraco de lama aqui, né? Com lama, com rato, piolho, percevejo, pulga, né? Passando frio, perdendo talvez aí o seu pé nessa lameira toda aí. Isso é muito importante que a gente veja, não foi uma coisa fácil. Então, ao contrário do que se imaginava, não se venceu a guerra numa semana e ninguém voltou para cá cheio de medalhas para conquistar as meninas como se imaginasse, né? E nós temos aqui uma outra imagem que é um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra da Primeira Guerra Mundial. Você pode ver aqui a questão da máquina, né? Então, aço, né? Uma máquina feita para a guerra, para destruir. Então, um tanque de guerra britânico, né? Da Primeira Guerra Mundial. Então, aqui nós temos alguns elementos aí, tá certo? Então podemos continuar a nossa discussão, né, com o nosso próximo conceito aqui, ainda sobre esse tema da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, que é agora o que aconteceu lá em 1917, tá? Então o que aconteceu em 1917? A saída da Rússia, então acontece a Revolução Comunista, então o novo governo comunista da Rússia, em 1917, tira a Rússia da guerra, tá? Esse governo faz um tratado de paz com a Alemanha e se retira da guerra. Então isso é importante, porque a Alemanha, né, vamos lembrar que a Alemanha é um país interno, ela estava lutando em duas frentes de batalha. Na frente ocidental, contra a Inglaterra e contra a França. E na frente oriental, ela estava lutando contra a Rússia, tá? Feito a paz em 17 com a Rússia, agora então os alemães podiam voltar todas essas tropas para enfrentar os ingleses e franceses, né? Era uma vantagem para os alemães. Só que, nesse mesmo ano, entraram os Estados Unidos, então. Tá? Então, ao contrário do que os alemães imaginavam, que a vitória então, agora seria fácil, né? Não foi nada fácil, porque agora entraram os Estados Unidos nesta guerra, tá? Os americanos, eles não tinham muita experiência em guerras, tá? Porque quando nós falamos em Estados Unidos, a gente lembra, a gente sempre acha, uma potência militar, né? E realmente é uma potência militar. Hoje é uma grande potência militar, tá certo? Mas em 1914, 1916, 17, os americanos não tinham participado de nenhuma guerra grande. Ao contrário de franceses, ingleses, alemães, que têm uma longa tradição de guerra. Você imagina que a Europa esteve em guerra desde que a Europa é Europa, né? Desde o tempo dos gregos antigos, que há guerras por lá. Então havia uma longa experiência em batalha. Mas os americanos não. Eles não eram toda essa potência que a gente pode imaginar hoje. Mas eles tinham uma vantagem, tá? Aliás, duas vantagens. Primeiro, que os soldados americanos estavam descansados. Os soldados americanos estavam descansados. Por outro lado, eles tinham também dinheiro, né? Era uma potência econômica. Os americanos já eram uma potência industrial no começo do século XX, né? Já era uma potência industrial. Já tinha passado a Inglaterra em muitos setores da economia, inclusive, né? Então, quando os americanos veem um sangue novo, né?
que vai entrar aí nessa guerra. Então, isso vai pender aí a balança da guerra para o lado dos ingleses e dos franceses, levando então a Alemanha à derrota. Então, os alemães e o Império Austro-Húngaro foram derrotados. Então, Inglaterra, França e Estados Unidos venceram a guerra e a Alemanha e a Áustria-Hungria perderam a guerra. Vamos voltar naquele slide lá, por gentileza? Então, nós temos aqui a derrota alemã e a assinatura do Tratado de Versalhes, tá? Tratado de Versalhes. Então, é um dos tratados, porque houve mais de um, que colocaram fim à guerra. Então, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha, ela foi muito penalizada, ela foi considerada responsável pela guerra, e ela foi, então, ficou de pagar as despesas de guerra, ela perdeu muitos territórios na Europa, perdeu suas colônias que ela tinha na Ásia e na África, ela foi proibida de ter um exército muito grande, foi proibida de ter uma marinha de guerra, uma força aérea de guerra e assim por diante. Então, ela foi muito humilhada realmente, né? Isso é muito importante que a gente perceba. Os termos do Tratado de Versalhes foram muito duros com a Alemanha, e isso vai ser uma das causas depois da Segunda Guerra Mundial. Então é importante que a gente entenda bem como é que isso aí funcionou, né? Um tratado muito punitivo em relação à Alemanha, tá certo? Vamos voltar lá no slide, por favor, e vamos ver aqui algumas imagens. Então aqui nós temos uma imagem muito interessante, que são soldados russos desertando. O que é desertar, professor? Desertar é quando o soldado abandona o exército, foge, vai embora, né? Não quer mais lutar. A Rússia estava com um problema muito sério, né? Porque muitos soldados, inclusive oficiais, muita gente do exército russo, estava desertando, porque os russos estavam lutando lá na guerra contra a Alemanha, então está aqui a Alemanha e está aqui a Rússia, né? A Alemanha e a Rússia. Então, muitos russos estavam lutando, mas não sabiam exatamente por que estavam lutando, a motivação estava horrível, né? Então, muitos soldados estavam desertando. Então, nós temos aqui dois tentando fugir, né? E um aqui tentando capturar esses dois fugitivos, soldados fugitivos. Então, soldados russos desertando. Isso foi uma das causas, né, que levou aí os novos governantes da Rússia, né, os bolcheviques, os comunistas, em 17, a tirar a Rússia da guerra, né, porque essa guerra não estava levando a lugar algum aí, tá certo? Vamos ver uma outra imagem. Esse aqui é o Lusitânia. O Lusitânia era um navio muito chique, muito moderno para a sua época, né? Ele é anterior aí ao Titanic, né? O Titanic, tá? Nesse caso aqui, ele a sua viagem inaugural, então essa imagem a primeira viagem dele de Nova York até a Inglaterra, tá certo? Então, em 1907. Esse navio, ele foi afundado por submarinos alemães. Então, os alemães afundaram esse navio, que é um navio de passageiro, né? Que levava armas no seu porão, né? Dos americanos para os ingleses, mas era um navio de passageiros. Ele foi afundado. E o afundamento de navios como esse no Atlântico é que levaram os Estados Unidos a entrar na guerra. Porque, a princípio, os americanos eram neutros, né? Eles não participaram da guerra. E não tinham muito interesse mesmo, porque para eles era até vantajoso. Os europeus lá que sofram os danos, né? E nós aqui não vamos ter guerra aqui no nosso território, né? Isso vai ser bom. Mas o afundamento de navios e a morte de cidadãos americanos acabou levando então os americanos a entrar na guerra ao lado dos ingleses e franceses e, portanto, a vitória deles em diante da Alemanha e da Áustria-Hungria, tá bom? Vamos lá no slide, de novo, né? Então, aqui nós temos nossa última imagem aqui, que é a assinatura do Tratado de Versalhes, tá? Temos aqui o Clemenceau, né, o Wilson e o Lloyd George, tá? Então, o representante francês, o americano e o inglês em 18. Então, tá aqui esse povo todo assinando aí o Tratado de Versalhes, colocando fim, então, à Primeira Guerra Mundial, né? Então, muito bem, podemos ir adiante aqui na nossa discussão agora com o nosso próximo conceito, tá? Que vai ser a Revolução Russa. Então, falamos da Primeira Guerra Mundial, agora vamos falar um pouquinho da Revolução Russa, tá certo? Então, Revolução Russa, quando aconteceu a Revolução Russa? É importante saber a cronologia, como eu falei para vocês, né? 1917, tá? Então, como era a Rússia antes da Revolução? A Rússia era governada pelo Nicolau II, tá? Pelo czar,
e ela era uma sociedade agrária, tá? Havia, é verdade, um início de industrialização, mas era muito restrito e muito pequeno diante, por exemplo, dos americanos, ou dos japoneses, ou dos alemães, ou dos franceses e assim por diante, tá? E ela era quase feudal, mas governada por um czar, né? Czar se escreve assim, ó, C-Z-A-R, czar, né? Que significa mais ou menos imperador, né? Vem da palavra César, lá do Império Romano, quer dizer o imperador Nicolau ou czar Nicolau, de forma absoluta. Um bom exemplo desse absolutismo, tá, foi o Domingo Sangrento, em 1905, o czar mandou atirar na multidão, foi num domingo, por isso que chama Domingo Sangrento, foi pedir algumas coisas para o czar não quis nem saber, mandou massacrar aqueles manifestantes, ficou chamado de Domingo Sangrento, tá? Isso para dar um exemplo do poder aí do Nicolau II, tá certo? Muito bem. Mas a crise econômica, a guerra da Primeira Guerra Mundial, tudo isso foi enfraquecendo o governo do Nicolau, né? Então, em fevereiro, tá? Em fevereiro de 1917, ele foi deposto numa revolução, né? Uma revolução burguesa, digamos assim. Tá? Tomaram o poder em fevereiro de 17. Ele saiu do poder. Mas havia os comunistas, que eram divididos em dois grupos, os chamados bolcheviques e os mencheviques. Esses dois grupos, eles disputavam o poder dentro dos comunistas. Bolcheviques e mencheviques, ambos eram comunistas, tá? A diferença dos bolcheviques e mencheviques, a mais fácil da gente lembrar, é que os bolcheviques defendiam uma revolução comunista imediata, enquanto os mencheviques acreditavam que era preciso um período de economia capitalista para depois, então, fazer uma revolução comunista, tá? Na disputa pelo poder entre esses dois grupos, os bolcheviques é que venceram. Então, eles assumiram o poder em 1917, em outubro, tá? A Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques, que eram comunistas, eles assumiram o poder, então, na primeira experiência comunista da história. Muito importante que a gente tenha isso em mente aí, tá? Quem é que liderava aí os comunistas, os bolcheviques? O Lenin, Vladimir Lenin, era o sujeito que comandava os bolcheviques. Então, é ele que vai assumir o poder. Não foi, é claro, uma coisa fácil, né? Não foi chegar no poder e pronto. Houve uma guerra civil. Os comunistas tiveram que formar o famoso Exército Vermelho para defender o novo governo diante daqueles que eram contrários ao governo comunista. Sejam aqueles que eram a favor do czar, sejam aqueles que eram a favor da queda do czar, mas eram contra o comunismo, tá certo? Então, para lutar contra isso, os comunistas levaram um tempo. Então, de 17 até 21, nós temos aí uma guerra civil, em que eles se estabelecem definitivamente no poder, e aí nós temos nesse período o governo do Lenin, tá? Então as medidas que ele vai tomar, é claro, é a estatização das empresas, porque no comunismo não existe propriedade privada, né? A propriedade pertence ao Estado. Então um governo comunista, a primeira coisa que ele faz é estatizar aquilo que é privado. Então um banco, por exemplo, tá? Se eu estava na Rússia e eu era um dono de banco, então eu deixei de ser dono de banco. Esse banco passou a ser do governo da Rússia, né? Não era mais meu. E eu fiquei sem nada? Fiquei sem nada mesmo. Perdi tudo, tá? Porque foi estatizado, que era propriedade privada, minha, passou a ser do Estado, passou a ser do governo. Então, é uma estatização da economia. Isso tem que ficar aí bastante claro. Claro que houve alguns momentos em que o Lenin, inclusive, vai voltar atrás, vai ter ali um pouco de capitalismo, mas no geral você vai ter aí uma tentativa de implantação do regime comunista, segundo a interpretação do Lenin nesse momento, tá? E ele chegou ao poder com a ajuda dos alemães, né? Porque quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o Lenin estava na Áustria, exilado, ele tinha sido exilado, então ele foi levado para a Rússia pelos alemães que tinham interesse nessa revolução, porque aí a Rússia sairia da guerra liberando as forças alemãs para lutar contra a França e a Inglaterra. Então eles tinham muito interesse aí nessa questão, tá bom? Vamos lá no slide para ver as imagens. Então veja só, o que nós temos aqui,
né? A primeira imagem é da família imperial da Rússia. Então está aqui, né, o czar, a sua esposa e suas filhas. Todo esse povo aqui morreu em 1918, quando os comunistas, os bolcheviques, fuzilaram a família imperial russa. Então todo mundo aqui morreu. Então essa aqui é de 1913, mal sabiam eles que 5 anos depois, todo mundo dessa foto já estaria morto, tá certo? Então, nós temos aí uma figura, né? Inclusive tem a Anastácia, né? A famosa princesa perdida. Se acreditou durante um tempo que a Anastácia teria escapado, mas isso não é verdade, né? Hoje sabemos que ela também morreu aí durante esse evento, tá bom? Aqui nós temos o encontro dos alemães com os russos para a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, nome complicado de dizer, é o tratado, né, o tratado que pôs fim à guerra entre a Alemanha e a Rússia, tá? Os alemães são esses aqui que tem esse capacete com ponta, que é típico dos alemães, né? Típico aqui dos alemães tem esse capacetinho com ponta. Então esse é o encontro aqui dos russos, esse pessoal de touca aqui, né? De quem tinha, e dos alemães, tá certo? Então nós temos aí esse evento da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que colocou então a paz entre a Alemanha e a Rússia. E aqui nós temos uma imagem do Lenin, tá? Esse aqui é o Lenin, está aqui nesse automóvel em 1918, pouco depois da Revolução de 17. Então tá aqui para vocês verem aí o rostinho, né, do Lenin, que pouco tempo depois faleceu e levou aí a Rússia para um outro caminho bem diferente, tá certo? Então, agora nós vamos para a nossa próxima situação problema, tá? Então, nossa próxima ECP, vamos ver aqui sobre o que fala sobre o nacionalismo. Vamos falar dessa ideia tão importante para nós hoje, tá? Então, vamos refletir sobre a questão do nacionalismo. Em geral, o nacionalismo é apontado como uma das causas dos 2 conflitos mundiais do século XX. Quais conflitos, professor? Primeira e Segunda Guerra Mundiais, tá? No entanto, parece que essa é uma questão tão atual nessa época quanto foi no início do século XX, tá bom? Então, vamos tratar desta questão aqui a respeito aí do nacionalismo. Vamos problematizar a situação problema, tá? Então, muito se fala hoje em dia sobre o fim das nações e dos nacionalismos, tal como os conhecemos ao longo do século XX. Podemos então nos perguntar, será mesmo que o nacionalismo é uma ideia em extinção? Né? Podemos perguntar isso, será que está em extinção essa ideia? Porque lembra que nós pensamos o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, ó, lá no começo do século XX, havia questão nacionalista. O meu pai, a minha Alemanha, acima de todos, o Hitler usou muito essa questão do nacionalismo, mas na Itália, na Espanha, na Inglaterra também havia isso, nos Estados Unidos inclusive. Foi uma época de governos fortes e nacionalistas. No Brasil tínhamos o Vargas, né? Foi uma época de nacionalismo em várias regiões do mundo, inclusive lá no Japão, na China e assim por diante, tá? Então, será que esse nacionalismo é só uma questão daquela época ou será que isso é uma questão importante para nós, né? Porque diante da globalização de hoje, diante, por exemplo, que você pode comprar o mesmo produto em todo lugar do mundo, você vai viajar para o Canadá, por exemplo, você vai numa loja popular lá, você vai encontrar aquele produto igualzinho que tem aqui, feito na China, né? Você assiste aqui no Brasil o mesmo filme que o francês vai assistir, o mesmo filme que o chinês vai assistir, o mesmo filme que, sei lá, o japonês, que o argentino, que todo mundo vai assistir os mesmos Vingadores lá da Marvel, né? Todo mundo assiste as mesmas coisas. Esse mundo globalizado, qual é o espaço do nacionalismo? Tá? Então vamos lá no slide para tentar responder a essa problematização aí. Tá? Então veja só. Então muito pelo contrário. Tá? Essa é uma ideia, a ideia nacionalista é uma ideia que ganha cada vez mais força nesse início de século. Tá? É muito importante que tenha bem claro isso aqui. Né? Não é uma ideia que desapareceu, muito pelo contrário. Hoje é tão forte, talvez, quanto no início do século XX. Nós estamos, em alguns aspectos, repetindo o século XX, o início do século XX e o início do século XXI. Tá? Um bom exemplo disso é a relação, os conflitos em relação à imigração. Tá? Então vamos lembrar aqui do muro que o governo americano, né, que o Trump quer fazer lá
na divisa do México com os Estados Unidos. Né? Então, tudo com o jeito de querer impedir os latinos, né, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, é uma expressão do nacionalismo. E isso acontece em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, na Europa, está cheio de conflitos étnicos, raciais por conta dos imigrantes. Então, muitos argelinos, por exemplo, a Argélia é um país do norte da África, de colonização francesa, eles falam francês, e muitos argelinos atravessam o mar Mediterrâneo na esperança de chegar à França, tá? E assim outros imigrantes também, né? Tem muitos imigrantes no Canadá, na Suécia, na Noruega, e isso gera um problema muito sério, porque as populações desses lugares não querem, muitas, não todo mundo, claro, mas muitas pessoas não querem receber esses imigrantes por conta do nacionalismo, tá? Por conta desse nacionalismo. O que tem a ver isso? Olha, o que é o nacionalismo? A identidade nacional. Eu sou, sei lá, americano, eu sou francês, eu sou italiano, eu sou inglês, eu tenho certos costumes, eu tenho uma história, eu tenho um passado aqui nesse meu país, e agora vem um cara de fora, vem uma família de fora, vem um sujeito de fora, com costumes diferentes, com uma língua diferente, que eu não entendo, ele tem hábitos diferentes, ele não tem as mesmas referências culturais que eu, né? E esse cara vem morar aqui, né? Então, existe um sentimento de rejeição. Então, é uma reação à própria globalização. Então, nós temos, de um lado, uma tendência globalizante, do outro lado, nós temos uma tendência mais nacionalista, que está presente em vários governos atuais. Por exemplo, no governo da Inglaterra, né, que quis, né, a população inglesa decidiu sair da União Europeia, né, faz parte desse ímpeto nacionalista que já existia e continua existindo nos dias atuais, tá? Vamos lembrar que esse nacionalismo, no século XX, levou à guerra, né? Levou à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial também. Então tem que estar sempre atento, né? Porque a história, entre muitas outras coisas, tem o objetivo de nos ensinar aí a perceber coisas que nós cometemos, erros que nós cometemos que nós não deveríamos cometer, né? Mas frequentemente a gente o faz, tá certo? Muito bem, então vamos lá no próximo slide. Então veja só, terminando aqui de resolver a situação problema, nós podemos passar, né, para a nossa atividade de interação, tá certo? Nossa atividade de interação. Olha só, aqui está falando da pré-história da juventude, tá? Pré-história da juventude. Por que pré-história da juventude, professor? Porque até a Segunda Guerra Mundial não existia a ideia de juventude, tá? Então, essa aqui é a ideia da pré-história, né? Antes da invenção da ideia de juventude. Professor, mas não tinha gente jovem naquele tempo? Tinha gente jovem, mas não tinha a ideia de que o jovem era um grupo em separado. Então, um jovem, até a Segunda Guerra Mundial, ele se vestia como os adultos, ele dançava com os adultos, ele comia com os adultos, tudo era adulto, ou ele era criança ou era adulto. Não tinha a ideia de que tem que ter um tempo chamado juventude, tá certo? Muito bem, continuando então a nossa explicação aqui. A Associação Cristã de Moços surgiu em Londres em 1844, quando 12 jovens criaram um clube para o aprimoramento da condição espiritual deles. O líder desse grupo tinha apenas 22 anos. No período que antecede a Primeira Guerra Mundial, a Associação Cristã de Moços representava um novo ideal de educação, que combinava autodisciplina, olha só, autodisciplina, bravura física e rigor religioso, num novo tipo de masculinidade moral, tá? Então, qual a relação desse fenômeno, tá, dessa nova masculinidade moral com a Grande Guerra, com a Primeira Guerra Mundial? Então, eu vou dar para vocês um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta então para tentar responder a esta questão.
Então vejamos o que é essa nova masculinidade moral. Olha só, essas crianças, esses jovens que fazem parte dessa pré-história da juventude, eles participavam de grupos como esse da Associação Cristã de Moços, dos escoteiros, tá? Dos das brigadas dos meninos, os boy brigades. Tem vários grupos pré-militares, tá? Então grupos que estimulavam a disciplina, né? Estimulavam a vida no campo, a saber fazer uma barraca, a fazer uma fogueira, a se orientar por uma bússola, a saber ler um mapa, a respeitar a autoridade, a hierarquia. Então tinha uniforme, tinha cerimônias, tinha tudo aquilo que faz parte de uma vida militar. Então já preparando esses meninos para serem bons soldados. Por isso que quando começou a Primeira Guerra Mundial, começou a chamada Grande Guerra, esses meninos, agora jovens, foram correndo se alistar. Né? Bastava o sargento colocar uma mesinha na calçada, fazia fila de menino querendo ir para a guerra. Eles queriam ir para a guerra, imagina só isso. Eles estavam a fim de ir para a guerra, queriam, desejavam. Havia garotos que mentiam sobre a sua idade, eram garotos mais jovens, não tinham idade ainda de ir para a guerra, mas mentiam a idade para tentar ir para a guerra, eles queriam ir para a guerra. Havia essa visão romântica da guerra, como eu sempre costumo falar, né, essa visão romântica. Então, ele imaginava que ele ia para a guerra, daqui a uma semana ele estava de volta, cheio de medalhas no corpo, né, para mostrar para as meninas e ganhar as meninas lá da Inglaterra, por exemplo. A mesma coisa, isso acontecia também na França ou na Alemanha, tá? Isso era uma coisa geral para todos esses momentos. Então, era um jovem disciplinado, né, autodisciplina, corajoso, bravura física, preparado para enfrentar, né, pelo menos eles pensavam isso, enfrentar as dificuldades de uma guerra, de dormir ao relento, de sofrer o castigo, de obedecer às ordens sem questionamento, essas coisas todas, né? Além de um componente moral, era um cristão, né? Um cristão musculoso, essa é a expressão que se usava, cristão musculoso. Tá? Então, um cristão preparado para ser um soldado, para lutar pela sua pátria, fazia parte dessa formação. Então, isso contribuiu para criar o clima propício para a guerra. Porque, olha só, não basta para ter uma guerra que um governante acorde um certo dia de manhã e pense assim, acho que eu vou fazer uma guerra hoje. Vamos atacar a Alemanha? Vamos. Não é assim que funciona, tá certo? Para que um país vá realmente para a guerra, é preciso que a sua população esteja convencida que é necessária essa guerra, porque são os soldados, então, são os filhos, os maridos, os pais que vão morrer na guerra, tá certo? Então a população precisa estar convencida de duas coisas. Primeiro, que a guerra é justa, tá? Nós estamos certos e o meu inimigo está errado. Então, nós temos que estar certos, porque eu não vou apoiar uma guerra na qual eu estou errado, né? O outro ponto é que nós vamos ganhar a guerra. O governo tem que convencer a população que a guerra vai ser rápida e que vai vencer. Nenhum governo conseguiria apoio popular se chegasse para o seu povo e falasse assim, olha, nós vamos fazer uma guerra aí, mas ela vai durar um tempão e pode ser que a gente não ganhe. Né? Pode ser que a gente perca essa guerra. Claro que ninguém vai fazer isso. Tá? Então franceses, alemães, ingleses, todos achavam que iam ganhar a guerra com muita rapidez e muito facilmente. Então essa criação de um novo tipo de masculinidade, de homem, ao mesmo tempo religioso, fervoroso, rigor religioso, mas ao mesmo tempo um grande soldado, contribuiu para esse espírito que favoreceu a guerra. Então isso está bem claro, faz parte disso. A propaganda dizia muito isso, a propaganda dos governos, era o interesse dos governos que isso fosse divulgado, né? Então, veja, o que eu falei, não saiu do nada, né? Não saiu os exércitos. Então, bastou isso. Você pode procurar na internet filmes do momento em que os soldados estão indo para a guerra, logo no começo da guerra, estão indo para o campo de batalha. Vocês vão perceber que os soldados estão rindo, as pessoas jogando flores, tá todo mundo feliz, porque acha que vai ser rápido, né? Vai e volta. Tem às vezes no trem, né, os soldados no trem, todos ali sorridentes, né, eles não fazem ideia. Claro que essa visão otimista da guerra mudou rapidinho. Quando eles chegaram lá, viram aquelas trincheiras, viram a lama, viram seus colegas sendo mortos ao seu lado, ou foram feridos, perderam a perna e assim por diante, né? Eles perceberam que a guerra não tinha nada de legal, que a guerra era muito ruim,
Aliás, uma das coisas importantes é que existem muitas cartas guardadas, ainda bem que esses países europeus guardam essas cartas, né? Soldados que escreviam para suas famílias e vice-versa, mas bem do soldado, narrando todo o sofrimento, né? Que ele quase não dormia, que ele quase não comia, que ele tinha ficado lá na lama, na umidade durante muito tempo e assim por diante. Então faz parte ali de todo esse problema, tá certo? Então nós podemos ir para o próximo slide, tá? Então, está aqui a nossa atividade de interação e vamos agora para a nossa recapitulação, né? Relembrar aqui os temas desse nosso estudo, tá? Então, nós temos 3 temas importantes aqui. Não são os únicos temas desse período, mas são 3 fundamentais. O primeiro é chamado Belle Époque, que é aquele período, então, que antecede a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, de 1871... quando acabou a guerra entre a França e a Prússia, até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então esse período aqui nós chamamos de Belle Époque, que é caracterizada pelo avanço tecnológico científico, pela popularização de novos equipamentos, novas invenções, novos serviços, como o cinema, por exemplo. O cinema mudo surge aqui, né? O desenho animado também, e assim por diante, mas também pelo período de paz. Então vamos lembrar que nessa época aqui, né, não houve grandes conflitos armados na Europa, tá? Então foi um período de paz. Então quem era adulto em 1914 não tinha vivido uma guerra. Portanto, daí, entre outras coisas, esse otimismo, essa ingenuidade que havia em relação, esse romantismo que havia em relação ao que seria uma guerra, tá certo? Depois nós temos aqui a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Então a Primeira Guerra Mundial colocou fim a esse otimismo da Belle Époque, colocou fim à Bela Época, muito pelo contrário, foi um período de grande massacre. Milhões e milhões de europeus morreram nessa guerra, muitos civis morreram, houve mortes, muitas mortes por doenças, né? Em 1918, por exemplo, houve a gripe espanhola, né, que se disseminou muito também nesse período. Milhões de pessoas morreram por conta da gripe, não só por conta da guerra. Então foi uma guerra total, foi uma guerra industrial, foi uma guerra que foi filmada, fotografada. Nós temos muitas imagens, podemos ver os soldados lá no mundo real, como acontecia a guerra de fato, né? Então, foi um evento que marcou tanto a história, que é chamada de a Grande Guerra, né? A Grande Guerra do século XX, tá? E por fim, nós temos aqui a Revolução Russa de 1917. Então, muito importante a entender a Revolução Russa, porque ela vai colocar pela primeira vez na história um governo comunista, a tentativa de colocar em prática aquelas ideias comunistas que foram elaboradas principalmente pelo Marx lá no século XIX. O Marx escreveu O Capital, o Manifesto Comunista e outros livros, né? E lá ele expressou então as suas ideias a respeito do que seria o mundo perfeito, do que seria o mundo melhor, né? O mundo comunista. E aí, em 17, o czar Nicolau II foi deposto, né? E depois foi fuzilado. Em outubro de 17, os comunistas tomam o poder. Então, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, tomam o poder e passam então a governar, fazendo a primeira experiência comunista da história. É muito importante nós termos isso em mente, porque para entender a Segunda Guerra Mundial, para entender a Guerra Fria e até para entender os dias atuais, precisamos entender essa experiência comunista lá. Foi muito marcante, né, para o século XX, porque depois tivemos a Revolução Chinesa, os chineses tornam-se comunistas, a Revolução Cubana, aí temos a Guerra do Vietnã, temos a Guerra da Coreia, tem um montão de conflitos posteriores que só podem ser compreendidos se nós entendermos o que foi a Revolução Comunista de 17 na Rússia, tá? Ainda não era a União Soviética, tá? A União Soviética vai ser um pouquinho depois, em 17 ainda é a Rússia, um país muito atrasado, mas que teve aí a sua participação no século XX muito importante, tá? Precisa compreender muito bem isso, tá certo? Então é isso que nós temos para vocês nesse momento. Espero que vocês realmente tenham aproveitado. Aproveitem para indicar que vocês estudem, continuem se aprofundem em cada um desses temas, porque são muito importantes e muito interessantes. E até uma próxima oportunidade.